Olá, seja bem-vindo ao canal do Oráculo Aurora. Eu me chamo Bárbara Aurora e hoje eu vou trazer aqui para você um conteúdo para te explicar um pouco do porquê que eu faço as tiragens para os signos de acordo com cada fase lunar. Então, se você está gostando aí do conteúdo desse canal, vou te pedir para você se inscrever, ativar as notificações para você estar recebendo sempre os conteúdos que eu estou postando aqui. Também vou te pedir para você curtir esse vídeo, caso você goste, né, do conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, da forma como eu compreendo as coisas e como eu trago o meu ponto de vista em relação àquilo que eu percebo e que eu aplico na minha vida. Também, se você quiser compartilhar com alguém, com algum amigo, deixar aí essa possibilidade dessa pessoa também vir se expandir com isso que é o Oráculo Aurora. Mas para além do Oráculo Aurora, o meu trabalho ele é o Portal Aurora. Então, se você olhar aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando o meu Instagram para você estar olhando a minha página e se situando um pouquinho sobre os meus trabalhos e como eu venho trazendo essa proposta que é a aurora. E a aurora é o despertar da consciência, a expansão do despertar da consciência, assim como a aurora que vem trazendo o dia, né, que é essa transição entre noite inconsciente e dia consciente. Eu venho trazendo esse portal para trazer essa expansão de consciência para todos nós. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser compartilhar com algum amigo, fique super à vontade aí para expandir o portal Aurora para todos. Mas agora falando um pouquinho sobre o conteúdo que eu quero trazer hoje aqui, conversar com você, é sobre essa percepção daquilo que é o tempo lunar. Então, a gente já vem aí bastante situado, né, dentro desses conhecimentos sobre o satélite lunar, como que a Lua influencia alguns eventos dentro do planeta Terra. Então, o evento mais conhecido é essa questão das águas, né? Então, o quanto a Lua, a rotação lunar, a Lua na posição que ela está em relação à Terra, como que ela vem influenciando o movimento das marés, o movimento das águas, o movimento das colheitas, né? O movimento de alguns eventos aí na Terra e o quanto ela influencia esses movimentos dentro de nós. Então, influenciando as nossas águas internas, influenciando o nosso sangue e a forma como esse sangue ele vem distribuindo esses nutrientes e hormônios que são as emoções pelo nosso corpo, fazendo com que a gente perceba algumas coisas, né, entre em determinados estados emocionais em determinada fase, enfim, coisas nesse sentido. Então já tem muito estudo, muito conhecimento. Esse assunto ele é bem tocado, ainda mais hoje em dia, né, tá bem em alta falar sobre isso, que é o ciclo lunar. E aqui dentro do portal Aurora, né, com as tiragens do oráculo, já faz tempo que eu vinha sentindo de trazer aqui, né, para o canal, abrir um canal no YouTube para começar a trazer a leitura das cartas de acordo com o ciclo lunar. Então, eu desenvolvi um trabalho que é o trabalho do ciclo lunar, que é um trabalho com o tarô, que ele olha para o ciclo, né? Então, de lua nova a lua nova, do começo da lua nova até o fim da lua minguante, como que a pessoa, como que esse ciclo vai orientar a pessoa dentro de cada uma das fases, como que vai ser a jornada dela emocional, comportamental, mental, espiritual dentro de cada uma dessas fases. E aí eu senti de abrir aqui o canal para trazer a leitura dos signos de acordo com cada fase lunar. E viver o tempo lunar, entrar, né, em consciência com isso que é o tempo lunar, é uma proposta muito enriquecedora, porque nós somos cíclicos. Então, hoje é um dia, amanhã é outro dia, outro dia, outro dia. Não existe um estado emocional, um estado de consciência, um estado mental
perpétuo, que eu sou assim e morro assim. As coisas elas se movimentam, porque a vida é movimento, né? A vida tá gerando movimento e a consciência ela é puro movimento. Então, ora estou no estado de consciência, ora estou em outro estado de consciência e por aí vai. Então, quando a gente se propõe a viver a fase lunar, se propõe a viver o tempo lunar, então a gente percebe que quando a gente está em impulso com a lua, que é essa consciência de qual lua que eu estou, qual fase que eu estou e o que ela está influenciando dentro dos meus próprios movimentos internos, aí a gente começa a ter a percepção de que um dia é muita coisa. Então, quando você vive o pulso da lua, esse pulsar, que é um pulsar natural, de um tempo que é natural, de um tempo que é orgânico, orgânico porque é um tempo de vida e não o tempo do relógio, o tempo daquilo que eu preciso produzir, daquilo que eu preciso entregar, das minhas metas, dos meus objetivos, que aí já é outro tempo, é o tempo de Cronos, que é esse tempo cronológico que socialmente a gente vive. Quando a gente olha para isso que é ciclo lunar, fase lunar, e incorpora essa força dentro de nós, então a gente volta a viver num ritmo natural de acordo com quem eu sou. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, dentro de cada fase, eu começo a perceber e fazer uma leitura de como eu me manifesto dentro de cada fase, como que é cada fase para mim, essa fase que eu tô vivendo agora, como ela foi em relação àquela outra, e aí eu consigo fazer uma leitura melhor, uma leitura mais consciente sobre os meus próprios processos individuais. Então aí eu começo a praticar de fato o autodesenvolvimento, e não aquele autodesenvolvimento que é aquele autodesenvolvimento para que você continue produzindo, que existe uma venda muito grande desse tipo de autodesenvolvimento, né? Resiliência emocional, autodesenvolvimento, pessoas com potenciais plenos altíssimos, criatividade, mas tudo isso ainda é uma roupagem disso que é essa venda, esse impulso de produzir para a sociedade, produzir para o trabalho, produzir para o tempo de Cronos. Então, quando a gente olha para isso, que é essa fase, que é esse tempo, esse ciclo lunar, para se autodesenvolver, aí a gente entra de fato no autodesenvolvimento, que é sair do modus operandi produção, para olhar para isso que é evolução de consciência, evolução de mim mesmo, né? Quem eu era naquela fase, quem eu sou agora, e aí a gente vai se descobrindo dentro de cada uma dessas fases, porque a gente está vivendo isso que é um pulso natural desse satélite junto com a Terra, que são forças que estão atuando no nosso campo psíquico, no nosso campo emocional, e aí a gente começa a se perceber de fato dentro disso que é uma grande expansão, né? E aí a gente começa a entender de fato que nós somos esse fractal disso que é uma consciência, né, de uma consciência do todo, de uma consciência grande. Então, a proposta de viver o pulso lunar é para viver o autodesenvolvimento de fato na sua raiz, para que eu olhe para mim e me perceba em cada uma dessas fases. E é muito interessante quando a gente está vivendo cada fase lunar de forma consciente, então, de fato, acordando e sabendo, hoje estou na lua crescente, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no segundo dia da lua crescente. Então, hoje é lua crescente, qual que é a proposta da lua crescente dentro de tudo isso que são esses símbolos, esses arquétipos em relação à lua crescente, ao ciclo crescente, como eu me percebo em relação a isso. E aí, junto com a lua crescente, aí a gente começa a entender, né, o que essa lua, em qual signo essa lua tá passando. Então, essa lua crescente, ela tá passando no signo de Libra. E o que essas forças cósmicas, astrológicas, elas dizem sobre mim e como eu posso olhar para essas forças e me potencializar dentro dos impulsos daquilo que eu quero trazer e realizar na minha vida, porque a gente está realizando muitas coisas na nossa vida, né?
Eu falei sobre a produtividade e o fato é que a gente está produzindo o tempo todo, porque nós somos criadores. Então é natural, é intrínseco da nossa essência, a gente está criando. E aí a gente cria ideia, cria relações, cria projetos, cria dinheiro, cria hobbies, cria necessidades, a gente vai criando muitas coisas. E isso é natural nosso, esse impulso de produzir, mas não produzir para uma grande escala, né? Que aí tira o humano disso que é natural, respeitando o tempo, porque existe um momento de produção que é a improdução, então eu preciso produzir dentro daquilo que é o descanso. Exemplo, né? Que aí, quando entra nesse momento, a gente olha muito para a fase da lua minguante, que aí a lua minguante é isso, né? De preparar ali a terra, limpar as ervas daninhas. Então, entra no momento de mais introspecção, um momento de mais silenciamento, um momento mais de menos ação externa, mas mais introspecção, introversão, para eu olhar para isso que são os meus conteúdos internos, para que eu possa cuidar disso, sanar, nutrir, enfim. Então, esses descansos, esses momentos de repouso, eles são importantes e necessários, porque também fazem parte do nosso desenvolvimento. Para eu olhar para isso, eu preciso primeiro me esvaziar de muitas informações. E aí, quando a gente olha para o tempo de Cronos não existe esse momento, né? Esse momento desse descanso, eu preciso eu preciso repousar, eu preciso aqui do meu tempo para eu ficar entendendo os meus processos. Não existe isso, né? Existe o tempo que você precisa cumprir e a produção que você precisa estar executando. Então, viver o pulso lunar é olhar para esse autodesenvolvimento com mais respeito, com mais acolhimento, com mais amor. E aí eu trago para você aqui essa proposta da gente junto voltar para isso que é esse tempo lunar, para olhar cada fase e entender, né? Quem eu sou na fase nova, na fase crescente, na fase cheia, na fase minguante. E aí com a proposta de trazer os oráculos para olhar para para o que cada fase da lua fala, traz de orientação para o signo, também vem dentro desse processo de autodesenvolvimento para a gente aprofundar mais, né? Não ficar só olhando para o signo, mas olhar para o que essa lua traz para esse signo, o que essa lua traz para as minhas forças internas. E aí eu começo a entender como que está sendo esse bailado da minha vida, da minha evolução dentro dessa rotação desses astros, né? E aí a gente começa a olhar. Às vezes, o que eu acho muito interessante, muito bom também, olhar para viver cada fase, cada dia da fase de forma consciente. Também é um respiro para as nossas crises e neuroses internas. Então, às vezes, a gente está passando por uma crise, por uma neurose, assim, uma coisa muito louca que tá, sabe, deixando a gente totalmente fora, assim, do nosso centro. E aí, quando a gente vive a fase lunar com consciência, aí fica mais fácil da gente conseguir fazer essa separação e entender que, peraí, isso daqui não sou eu, isso daqui é um momento, porque amanhã é diferente, é um momento. Nossa, essa fase dessa lua crescente, as coisas estão muito desafiadoras, mas é uma fase, são 7 dias de fase, isso vai passar, porque ela muda a fase, ela não é sempre crescente. Então, aí faz a gente olhar para os nossos processos internos também com mais leveza, de perceber, peraí, eu não é sempre que eu fico assim. Isso é um momento, é uma fase. Daqui 3 dias eu mudo, daqui um dia eu mudo, né? Às vezes a gente muda de um dia para o outro e já muda, a perspectiva já é outra. É a mesma coisa olhar para a lua, né? No primeiro dia de lua nova, ela nem aparece no céu, no segundo dia já tá aquela risquinha, no terceiro já abriu mais. No último dia, então, ela já tá praticamente, você olha para ela e fala, não, é crescente já.
Então a gente começa a perceber o quanto nós também refletimos essas imagens, né? Então a gente consegue trazer mais leveza para os processos para entender, né? Não, calma aí, isso daqui é um momento, isso daqui é uma fase, isso daqui vai mudar, isso daqui eu vou mudar, e aí a gente começa a trazer consciência, porque esse é o objetivo principal, inclusive do Portal Aurora, é a gente trazer consciência para os nossos processos, para não ficar vivendo na inconsciência. E aí tá lá no meio da crise, a crise é um aspecto inconsciente que está se manifestando, né? São sombras que estão se manifestando, junto com o tanto de coisa que está acontecendo, né? Externamente a nós, internamente e externamente a nós, porque aí vira tudo uma coisa só. E aí você fica ali no meio daquela crise totalmente perdido dentro daquilo que é inconsciência. E aí o ancorar, integrar nisso que é o pulso lunar, nessa força lunar, tendo consciência da lua, tendo consciência que esse é o satélite que está regendo e que está modulando os meus processos mentais, que está modulando os meus processos emocionais, aí eu consigo trazer consciência, trazer luz para esses processos inconscientes que se manifestam. E aí eu trago a luz, inclusive a luz da própria lua, né? Do sol e da lua, para esse processo, para não, calma aí, eu tomo o poder de volta para mim. Então é isso, eu trouxe um pouquinho aqui, né, não quero me esticar muito no assunto para o vídeo não ficar muito longo, mas eu trouxe um pouquinho aqui para você sobre a minha percepção sobre isso que é viver o tempo lunar, um pouco do porquê eu trago também aqui no canal a leitura dos signos de acordo com cada fase lunar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. E fica de olho que eu vou, além das leituras que eu trago aqui no canal, eu também vou sempre estar trazendo algum tipo de conteúdo, conteúdos a mais, para trazer isso que é a expansão de consciência para todos nós, tá certo? Então, obrigada por assistir até aqui e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau, tchau!